Existem 3 palavras que o Espírito Santo adora ouvir. Às vezes a gente acha que para ter intimidade com Deus e resposta dos céus, a gente precisa passar horas orando. Mas a verdade é que existem algumas palavras que fazem com que desperte o amor do Espírito Santo por nós. O clima muda, a situação muda, aquilo que estava mais difícil começa a se tornar um pouco mais fácil. E não são palavras mágicas, são palavras que desencadeiam o amor do Espírito Santo por nós, porque Ele ama essas palavras. Mas quase nenhum cristão, a gente se esquece, e durante muito tempo eu esqueci na minha vida. Deus te trouxe aqui nesse vídeo não foi por acaso, foi para te revelar que palavras são essas, para que tu saiba como usar e por que usar. Na palavra diz que o Espírito Santo ele é mais frágil, ele é como num relacionamento. Na palavra diz que quando nós casamos tem um cordão de 3 dobras, que é você, a sua esposa, o seu marido e o Espírito Santo. Ele está sempre com você, ele está te ajudando, ele foi destinado a vir aqui e a gente sempre se esquece. A gente ora e se esquece da Trindade, do Pai, do Filho, mas do Espírito Santo, que é quem nos protege, que é quem nos guarda, que é quem está aqui. E Ele é o mais frágil. Se a gente pega em passagem, isso aqui arrepia falar disso. O único pecado que não tem perdão, você sabe qual que é? Na palavra diz que é blasfema contra o Espírito Santo. Se tu peca contra o Pai, tu tem perdão. Se tu peca contra o Filho, tu tem perdão. Mas contra o Espírito Santo, não. E sabe por quê? Porque Ele é mais frágil, Ele sente, Ele tem amor. E por ser um ser que sente amor, por ser um ser que sente alegria, ele também gosta de escutar essas palavras. E quando nós dizemos, ele se alegra. E eu estou sentindo aqui agora. Sabe quando a gente sente isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. É Ele que toma conta disso tudo. Do sentimento, é Ele que toma conta do bem-estar, é Ele que toma conta. Ele é o guardião de tudo isso. E nós se esquecemos. Então anote cada uma dessas palavras que vai desencadear um bom grado do Espírito Santo na tua vida, que tu talvez tenha esquecido ou nunca tinha feito, mas a partir de hoje vai ser normal na tua vida, ok? A primeira de todas as palavras é o bom dia. Eu antes não dava bom dia para o Espírito Santo. Quando eu comecei a fazer isso, eu quero te lembrar, o Espírito Santo de Deus é aquele que foi destinado para nos cuidar aqui. Hoje, quando eu acordo, eu falo bom dia, Pai, bom dia, Jesus, e bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia. Como que você está? E ele está bem, porque é o Espírito Santo de Deus, mas pergunta. Isso é manter e nutrir um relacionamento. Eu notei que todas as vezes que eu acordo e falo bom dia, Espírito Santo de Deus, o meu dia ele fica melhor. A gente está nutrindo um relacionamento. Eu não sei se você é casado, se você tem uma namorada, um namorado, ou é casado, noivo, eu não sei. Mas experimenta começar o dia com um bom dia, um dia com um sorriso, antes de pegar no celular. O dia de vocês vai ser melhor. É assim também com o Espírito Santo. Nós estamos num relacionamento, e um relacionamento com um ser que se alegra, um ser que sorri, um ser que olha para você e diz muito obrigado. E é muito importante que você fale isso. A partir do momento que eu comecei a dar bom dia para o Espírito Santo, eu convidava ele para estar no meu dia. E o meu dia se tornava excepcionalmente bom. Eu vou te falar a segunda palavra agora, eu vou pedir apenas que você deixe o seu like, se inscreva, habilite o sininho e hype esse vídeo. E você não vai fazer isso por mim, mas por ele. Faça isso como um agradecimento por ele, porque você vai estar levando a palavra e a mensagem que contém dele para mais pessoas. Quando você deixa o seu like, se inscreve, habilita o sininho desse canal e você hype esse vídeo. Vai ter a opção de hype para o vídeo aqui embaixo. Talvez nos campos dos comentários, joga para o lado, hype o vídeo. Ok? Fez a sua parte? Vamos para a segunda palavra. E a segunda palavra que eu anotei é bem-vindo. Às vezes nós esquecemos, parece uma palavra simples, mas quantas vezes eu lembro que eu tive, conversando com a minha esposa sobre o dia a dia do nosso casamento, e a gente falando, olha, a gente tem que falar mais bom dia um para o outro, vamos falar mais... E o relacionamento com o Espírito Santo é a mesma coisa, o Espírito Santo ele é frágil. E quando eu digo frágil não é ser, não é ruim, é porque ele precisa ser alimentado, é um relacionamento que precisa ser alimentado. Quando nós falamos bem-vindo, ele já está aqui com a gente. Mas quando nós dizemos bem-vindo, nós queremos dizer assim, eu sei que tu estás aqui, mas saiba que a tua presença é bem-aventurada. O bem-vindo é a bem-aventurança. É quando você faz ele se sentir bem ali. O bem-vindo faz com que ele pegue e qualquer coisa ele coloque a mão. Ou seja, quando eu vou tocar um louvor, bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo, seja bem-vindo. Quando nós visitamos alguém,
Quando a pessoa abre a porta, não fala nada e você entra, você talvez se sente bem, alguns nem tanto, mas para um relacionamento é importante. Quando alguém abre a porta para você e diz, seja muito bem-vindo, estávamos esperando por você, é outra coisa. O ânimo muda, o sentimento muda, e o sentimento do Espírito Santo ele tem que ser cuidado. Porque a palavra diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é um relacionamento que precisa ser cuidado. E a terceira e última palavra que eu vou dizer aqui, ela é a mais importante de todas. Ela é uma que dá bom grado. Ela é uma que deixa ele feliz. E muitas das vezes nós esquecemos, que é a palavra obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Por coisas mínimas. Eu lembro quando o Wi-Fi caiu e voltou, obrigado, Espírito Santo, obrigado por tudo que tem feito. Foi a tua mão que me ajudou. Às vezes aconteceu alguma coisinha, obrigado, Espírito Santo. Às vezes foi um livramento, uma coisa ruim aconteceu. Em vez de ir lá e punir a pessoa, antes, obrigado, Espírito Santo. Eu lembro quando meu filho caiu. 6, 7 meses, caiu da cama de cabeça. Do lado tinha um criado mudo com um prego. Por quê? Porque a gente tinha tirado tinha um negócio de madeira, eu tinha tirado, ele passou do lado. Eu peguei ele na mão e antes de qualquer coisa, eu passei a mão na cabeça dele, ele chorou, estava bem. Eu só pude falar obrigado, Espírito Santo, obrigado. Eu lembro dessa cena. Eu não posso falar muito, senão eu me emociono. Podia ter acontecido algo. Mas o Espírito Santo botou a mão, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, eu não tenho palavras, Espírito Santo. Obrigado em nome de Jesus. E quando a gente diz obrigado, ele se sente bem. Ele sente que ele fez um bom trabalho. Eu vou te fazer uma pergunta, você que é homem e você que é mulher. Você que é homem, quando sua esposa, a gente sabe, às vezes a gente não chora, a gente que é homem segura. Quando é para coisa para Deus, a gente chora, mas para coisa do mundo a gente segura. Quem é homem sabe do que eu estou te falando. Mas quando a nossa esposa sabe tocar num lugar especial. Quando a nossa esposa diz obrigado, você é especial na minha vida, dá vontade de ir para o canto e chorar e dizer, eu tenho feito um trabalho bom. Todo homem tem isso. E você que é esposa, imagina o seu marido chegando do trabalho e você que às vezes faz o seu trabalho em casa e muitas das vezes não é reconhecido. Sendo que é um trabalho tão difícil quanto, porque não tem hora de entrada nem de saída e com tanto bonificado, né? Mas imagina teu esposo chegar e dizer assim para você, amor, eu estava lá fora, mas nem se compara o que tu construiu aqui dentro. Isso aqui arrepia. Nem se compara o que tu tem feito para segurar esse teto. Sem sentir, nada disso aqui funciona. É apenas um tijolo. O dia que eu falei isso para minha esposa, ela caiu em lágrimas. Até me emociona. Imagina teu marido chegando e falando isso. Obrigado, minha esposa. Pois tu tens segurado esse lar. Lá fora eu faço o mínimo. Aqui dentro tu faz tudo. Cada um no seu papel. Mas o seu papel tem sido muito importante aqui dentro dessa casa. Muito obrigado. E por isso, eu juntei umas economias e eu quero te levar para almoçar, para jantar. Você topa? Olha como tudo faz diferença. Como seria o seu sentimento? É esse sentimento de obrigado que é o sentimento do Espírito Santo, pois o trabalho dele está sendo feito. Entende isso? Essas são as 3 palavras que tocam no profundo do íntimo do Espírito Santo para a tua vida e tudo começa a andar. Não são palavras mágicas, como eu disse, mas são palavras de desbloqueio espiritual. Eu espero que Deus e o Espírito Santo tenham me conduzido para falar com você nesse vídeo. Não esquece do seu like, da sua inscrição, habilitar o sininho para esse vídeo. E eu quero te convidar. Para você aprender comigo. Esses últimos tempos eu abri umas vagas para você aprender no meu acompanhamento, a prosperar através da internet de forma honesta. Eu vou deixar as informações tudo aqui no primeiro link da descrição do comentário fixado. Eu não tenho voz para falar mais, porque esse vídeo me emocionou. Deus abençoe sua vida, as informações vão estar aqui embaixo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal que é importante, deixe o seu like, hype o vídeo e a gente se vê. Até a próxima. Deus abençoe sua vida.